Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 4 pessoas na Bíblia que não tiveram as orações respondidas. Deus negou a resposta às suas orações. Todo mundo já deve ter ouvido aquela música gospel que diz: Deus não rejeita a oração. Me parece que é da Cassiane, mas na verdade rejeita sim. Muitos pregadores, para agradar as pessoas, dizem que Deus dará tudo o que você pedir, porque Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, crendo, receberão. Mas a Bíblia não se resume num versículo só. Uma das regras da hermenêutica é recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto. E, sendo assim, João disse: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus te dará o que você pedir, se for da vontade dele. Então vamos ao primeiro personagem que não teve a sua oração respondida. O primeiro é Moisés. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Então vamos lá. Moisés. Moisés intercedeu a favor dos israelitas quando fizeram o bezerro de ouro, mas não foi ouvido devido ao coração duro dos israelitas. Veja na sua tela Êxodo 32 e verso 32. Essa foi a conversa entre Moisés e Deus. Moisés disse: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Não teve a oração respondida porque eles não se arrependeram. Isso indica que o pecado não ficará impune. Quem viver na prática do pecado será condenado. E interceder por esta pessoa será em vão. Muito pior aqueles que viram o poder de Deus, como os israelitas que viram todos os milagres que Deus fez desde o Egito até no deserto. Também fica claro que mesmo quem conhece a Deus, como os israelitas e até aqueles que não conheceram a Deus, mas viveram na prática do pecado, como foi os sodomitas, por exemplo, que não conheciam a Deus, mas viveram no pecado, serão condenados. Quem conhece a palavra e vive no pecado, e quem não conhece a palavra, mas viveu no pecado, ambos serão condenados. Abraão intercedeu em vão pelos sodomitas, pois não havia arrependimento, como foi também os israelitas. Paulo disse: os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. A lei aqui é o conhecimento de Deus. Vamos ao segundo personagem aqui, Abraão. Abraão intercedeu em vão pelos sodomitas. Gênesis 19, a partir do verso 23. Acompanhe na sua tela aqui, que eu vou lendo e vou explicando, né, que vai ser um pouquinho extenso aqui o texto. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com os ímpios, se referindo à destruição de Sodoma e Gomorra. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los hás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão: se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Então disse Deus: não a destruirei se eu achar ali 45.
E continuando a falar, disse, se porventura acharem ali 40. E disse, não o farei por amor aos 40. E Abraão continua, se porventura se acharem ali 30. E disse, não o farei se achar ali 30. E Moisés continua, se porventura se achar ali 20. E Deus disse, não destruirei por amor dos 20. E disse Moisés de volta, se porventura se acharem ali 10. E Deus disse, não destruirei por amor dos 10. Mas na verdade tinha Ló e sua família. Tirou aqueles que eram justos e a cidade foi destruída. Sodoma e Gomorra não conhecia a Deus, mas foram pecadores. Isso mostra que o pecado não ficará impune e existe o conhecimento moral que Deus dá a todo ser humano. Quem vive no pecado é porque não teve interesse em conhecer a verdade. Romanos 1:28, Paulo disse, e como não se importaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Um conhecimento moral. A pessoa sabe o bem e o mal, já nasce com isso. Quem faz o mal é porque é mal mesmo. Né? Quem tinha interesse pela palavra, mas não tinha todo o conhecimento de Deus, será julgado de acordo com suas obras, de acordo com a luz que ela recebeu de Deus. Mas não fazia maldade ou práticas pecaminosas, pois sabia que era pecado, embora não tendo toda a revelação de Deus, como nós, por exemplo, que temos uma revelação maior. Terceira pessoa, Davi. Davi orou e jejuou para que Deus não levasse seu filho doente, mas não teve a oração respondida e Deus levou a criança. Veja na sua tela. E disse Davi, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? E eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Pronto. Vemos aqui que o consolo que restou a Davi foi a esperança de um dia ir até a criança no céu, pois ela não voltaria mais. Este princípio serve também de consolação para muitas pessoas que oram pelos seus familiares doentes, mas Deus prefere levar a pessoa. E a esperança que resta é a mesma de Davi, de um dia encontrar o seu familiar falecido no céu. Quarto e último, Paulo, a famosa história do espinho na carne. Vamos ler 2 Coríntios 12, versos 7 ao 9. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, e Deus disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo compreendeu, né, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, nas lutas, tribulações e perseguições. Paulo compreendeu. Quando Deus não dá o que a pessoa pede, ou mesmo quando a resposta é não, existe um propósito por trás disso, como foi no caso de Paulo, que não teve a oração respondida, mas havia um propósito de Deus. Mas uma grande parte das igrejas não falam isso aí porque eles querem transmitir a imagem, né, de um Deus empregado que dá tudo o que a pessoa quer, mas nem sempre é assim não. A pessoa tem que amadurecer no Evangelho, amadurecer na palavra para compreender a vontade de Deus para a sua vida. É isso aí, então. Se gostou, dá aí um cliquezinho. Se não for inscrito, se inscreva e até o próximo.